Fala concurseiro, fala concurseira, aí como vocês estão? Espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos aí dar início à nossa aula de criminologia, tá? Conceitos iniciais, você que vai fazer a prova aí, polícia civil, polícia científica, enfim, vai te dar uma base muito top aí para essa disciplina. Vamos aí sem muita enrolação, vamos já para o início aí do nosso slide. Criminologia, senhores, coloquei aí a página inicial, coloquei uma artezinha aí, mas vamos dar início aí propriamente dita à nossa aula. Senhores, a criminologia é uma matéria muito tranquila, tá? Deixa eu só ampliar para falar com os senhores mais tranquilo. É uma matéria muito tranquila, só que você tem que ter atenção. Cada ponto, ela é muito interligada, tá? Tem contextos históricos, teorias, vai ter também nomes de autores. Os autores aqui são muito relevantes, tá? Então, preste bastante atenção para que você não venha ficar perdido, beleza? Vamos lá. Conceito de criminologia. A criminologia nada mais é que uma ciência, tá? Sendo ciência, ela vai ter um conceito, ela vai ter um objeto de estudo e terá, propriamente dito, métodos, além de ter uma finalidade específica, tá? Se eu dizer para você qual seria um conceito ideal da criminologia, nada mais é do que uma ciência interdisciplinar, uma ciência autônoma, que ela utiliza-se de vários métodos para que venha chegar a conclusões relacionadas ao seu objeto de estudo, e utiliza-se de métodos indutivo, método sociológico, método biológico, método empírico, para chegar propriamente a essas conclusões, ok? Mas aí eu já separei para você no slide, tá bem tranquilo, empírico, indutivo, biológico, sociológico, e os objetos da criminologia, que é o crime, o criminoso, a vítima e o controle social. Cara, uma questãozinha dessa você não pode errar, tá bom? Com conceitos iniciais, é o beabá da criminologia, então não pode passar batido. São questões que são dadas na prova, tá? Agora eu vou colocar e vou explicar cada ponto para vocês aí de forma detalhada, beleza? Preste bastante atenção. Por que ela é uma ciência autônoma? Senhores, a criminologia ela é uma ciência autônoma porque ela não é ramo de nenhuma ciência. Como eu já disse anteriormente, ela possui meios próprios. Ela não é uma ramificação. Então, por isso é considerada uma ciência, tá? Aí eu já tenho aí no slide, eu não vou ficar comentando ponto por ponto no que já está escrito, eu já vou falar de forma abrangente já, porque o que está escrito eu acredito que não precisa ficar comentando muito. Por que ela é um método empírico? É porque advém do mundo que você está vendo, do que é palpável aos nossos olhos, entende? O que você vai captar através dos seus sentidos. Então, através dessas experiências, você vai chegar a conclusões, tá bom? Método indutivo. Senhores, na criminologia, a partir do positivismo, no caso, a era científica propriamente da criminologia, utiliza o método indutivo. O que seria o método indutivo? Nada mais é do que estudar um fato, estudar algo específico para chegar a um detalhe abrangente, para chegar a um detalhe, chegar a uma conclusão, melhor dizendo, abrangente, maior. Diferente do método dedutivo. O método dedutivo, ele vai pegar uma premissa geral para chegar ao específico. E, tendo em vista isso, o caminho é muito mais longo, entende? E esse método dedutivo lógico, ele vai ser utilizado muito na era chamada clássica. Quem vai dar esse nome pejorativo será Enrico Ferri, um escritor que ele vai observar os aspectos sociais na era positivista. Mas isso daí a gente já vai discutir outra hora, tá bom? Você já tem que ter em vista que seria um método indutivo, do específico para o geral, tá? Seria um método biológico. O método biológico estaria relacionado a estudar um fato, a ocorrência de um delito, estudar propriamente, por exemplo, o criminoso, observando todo o contexto interno, intrínseco, para ele chegar ao cometimento do delito. Para você ter uma noção, por exemplo, o indivíduo ele possuindo uma patologia, o indivíduo ele possui algum distúrbio psicológico para chegar à prática do ato. Então, o método biológico ele vai estudar propriamente isso em específico, beleza? Próximo slide. O método sociológico. O que seria o método sociológico? Tá vendo que são coisas bem tranquilas de você pegar. Não vou nem ficar entrando em tanto detalhe. O método sociológico estaria relacionado ao contexto que o indivíduo está. O contexto social, o contexto familiar, propriamente a interação que ele tem no meio, como construir esse indivíduo até ele chegar à prática do delito. Isso também vai influenciar na prática do delito e o método sociológico estuda essa parte, tá ok? Questão de desigualdades, enfim, coloquei aí. Criminologia é interdisciplinar.
No sentido aqui, vou te explicar o ponto tranquilo aqui para você entender. O que seria interdisciplinar? A criminologia ela tem esse aspecto interdisciplinar porque ela vai utilizar seus métodos sendo colaborado com outras ciências. Por exemplo, a psicologia, a sociologia, enfim, a biologia. Ela vai utilizar de outros meios para convergir essas ciências em determinado fato. Ele vai chegar numa conclusão em comum. Tá? Ela não é multidisciplinar. Entenda bem. Há uma diferença entre interdisciplinar e multidisciplinar. Cuidado com algumas coisas, por exemplo, indutivo, dedutivo, interdisciplinar, multidisciplinar, isso daí vai cair na tua prova e você, se não se atentar, você vai errar, tá? Coisas tranquilas, questões dadas. Vamos ter muita atenção. A multidisciplinariedade estaria relacionado a vários ramos de ciência, mas ela não se converge. Em relação a um fato, em relação a um tema, ela não chega a uma conclusão em comum. Cada uma, ela vai ter uma conclusão de um fato, mas não conversando uma com a outra. Beleza? Vamos para o próximo slide. O que a criminologia não é? Isso daí você tem que ter em mente. Isso daí é decoreba, muito tranquilo. Primeiro, ela não é uma ciência exata. Ela é uma ciência humana. Ela não é uma ciência normativa. Ela não vai fazer, propriamente dito, o dever ser do indivíduo. Ela não vai amarrar esse indivíduo em regras, dentro de um ordenamento, entende? Não, em leis. Não terá isso, propriamente dito. E ela também não é teórica. Ela não está relacionada ao ramo no mundo das ideias. Tá? Alguns pontos interessantes aqui você tem que ter em vista, porque propriamente vai chegar uma questão, a criminologia é uma ciência normativa, exata, teórica. Isso daí você tem que acertar, você tem que entender, beleza? Muito tranquilo, conceitos iniciais, beabá, gotinhas do saber. Ramos da criminologia, ela vai se subdividir em dois ramos, tá? A criminologia geral e a criminologia especial, chamada também de macrocriminologia e microcriminologia. O que você tem que entender? A macrocriminologia ela vai consistir em classificar, organizar, sistematizar os objetos de estudo que propriamente a criminologia vai estudar. Só isso, não tem muita. É a parte teórica, a grosso modo falando. Tá? E o que a clínica vai fazer, também chamada de microcriminologia? Ela vai pegar todo esse conteúdo teórico e aplicar no criminoso, no delinquente. É muito chamado na criminologia o indivíduo que pratica crime de delinquente, tá ok? Aí, nesse sentido, vai ser observado qual o objetivo dentro da criminologia, no seu ramo clínico, chegar ao criminoso, ao delinquente, a sua ressocialização. Tá? Isso deve ser refletido principalmente na execução da pena, tá bom? Aí já coloquei aqui a importância, na verdade estava no outro slide até, tá bom? Aí vamos lá. Aí vamos falar aí um pouquinho o que seria crime para criminologia. Vamos criar aqui um pouquinho para falar com os senhores. Senhores, é muito interessante você estar sempre com uma caneta e um papel, tá? Anota, pega esse slide, esses pontos, está muito resumidinho, está mastigadinho para você. Não tem como você errar uma questão de conceito inicial, tá bom? Principalmente, eu estou destrinchando cada ponto do conceito. Falei sobre o método de estudo. Estou dando já uma base legal para os senhores relacionada aos objetos de estudo, tá? Depois eu vou aprofundar. Se não pegar essa parte básica, vai chegar lá. Não é tipo, por exemplo, a parte especial do Código Penal. Vou estudar aqui, eu posso estudar aqui de patrimônio. Tá bom, estuda aqui patrimônio, decorou aqui, mas de forma isolada. De forma isolada, ali você até pode entender. Criminologia não, ela é muito interligada. Então, se você não souber um conceito e for falado lá na frente, por exemplo, nas escolas macrosociológicas do conflito, tá? Numa teoria feminista, numa teoria Laberian Approach, da rotulação, propriamente dito, você não vai entender. Então é bom você ter essa base agora, tá? Voltando aqui. O que seria o crime para a criminologia no momento atual? Nada mais é do que um fenômeno social. É algo normal dentro de uma sociedade, mas ela é vista como um problema social, tá bom? Ela é um problema social. Só que para ver delito, para ver crime, é diferente do direito penal. Porque o direito penal, ele, na sua teoria normativa, na sua teoria tripartite, ela vai observar o crime como o quê? Fato típico, ilícito e culpável, tá bom? Aqui não. Para ser crime, ela tem que ter incidência massiva. Ela deve ser vista em vários locais, mas com várias incidências, não é um fato isolado, tá bom? Ela deve ter incidência aflitiva. Ela deve afetar um bem jurídico. Ela deve causar um risco a um bem jurídico propriamente dito, e mais de uma vez, como a característica já dita anteriormente. Ela deve ter persistência espaço-temporal. Ela deve ter
acontecer em várias localidades, tá bom? Crime não é visto simplesmente com um fato que aconteceu uma vez, não, ela sempre está ocorrendo. E também você tem a última parte, a última característica, é a sua etiologia, né? Propriamente dito, a causa, o estudo da causa relacionada a isso. Entender propriamente como chegou à prática do delito. Vamos lá, próximo slide. Vamos aí agora para o criminoso. Vê que eu estou pegando os objetos de estudo. Pegamos a vítima, o crime, vamos agora para o delinquente, o criminoso, tá? Vou voltar aqui. Olha, o criminoso ele vai ser visto em várias perspectivas, tá? Várias perspectivas. Você vai ter que se atentar na hora da prova, o quê? O criminoso relacionado à era clássica, à moderna, que, entre aspas, eu vou falar para você, a moderna, a fase científica vai se iniciar no positivismo, tá? César e Lombroso, esses autores, você vai ter que decorar tudo. Não pode passar nada batido, principalmente, pelo amor de Deus. Autor, você não pode deixar de decorar, tá bom? Aqui é conceito, autor e obra. Conceito, autor e obra. A todo momento você vai ter que decorar isso, tá? Vamos lá. O que é um criminoso? O criminoso ele é dividido em vários períodos, tá? No primeiro momento, escola clássica, pré-científica, né? Nesse período, o criminoso ele é visto como alguém que é um pecador, tá? Ele é tido como alguém que escolheu o mal. Essa construção ela é advindo principalmente porque, nessa época, a Igreja Católica ela tinha uma influência propriamente na formação da mente da sociedade. Período ali do iluminismo, enfim. É nessa época de século XVIII, se não me falha a memória. Então, tem essas subdivisões. Nesse momento, o indivíduo, um pecador que optou por praticar a maldade, praticar o mal. Vamos lá. Escola científica, melhor dizendo, a era científica, né? A escola positivista. Como o criminoso é visto nesse contexto? Já coloquei muito tranquilo aí para você entender. Ele era visto em primeiro momento como um ser atávico. Ele já tinha propriamente uma natureza de cometer delitos. Isso daí é um período antropológico. É o primeiro momento da escola positivista. Tá? Vai haver outros momentos, que vai ter a era antropológica, a era sociológica e a psicológica. Cada uma delas tem um autor. Lombroso, Enrico Ferri, Rafael Garofalo. Tá? Eu vou falar cada um desses pontos, mas a primeiro momento, período positivista, é isso. Né? Nessa fase, o criminoso ele é visto como um ser atávico. Tá? A escola correcionalista. A escola correcionalista ela é um pouco curiosa. Por quê? Porque o criminoso ele é visto como alguém que necessita de uma piedade da sociedade. É porque ele é um ser débil, necessita de ajuda. O Estado aí, no caso, ele vai agir na figura do juiz como um remédio. E ele é o quê? Ele é um doente. Tá? A escola correcionalista observa essa perspectiva. Filosofia marxista. Você já ouviu falar muito disso, principalmente na mídia. Tá? Agora você vai conseguir até convergir esse conhecimento. Para a filosofia marxista, o criminoso ele é o quê? Ele é uma vítima da sociedade. O criminoso é uma vítima do sistema capitalista. Tá? Ele é uma vítima. É só isso que você deve saber para levar para sua prova. Tá? Depois, lá quando a gente for estudar a escola de Frankfurt, que vai ter como uma forte filosofia marxista, Karl Marx, vamos estudar um pouquinho os outros escritores também, você vai ver que vai ter tudo nessa perspectiva aí, tá? E na visão atual, quem é o criminoso? Um criminoso hoje ele é visto, na perspectiva da criminologia, uma pessoa comum, porque não se sabe bem o porquê ele chega à prática do delito. Mas o que se sabe, sendo essa pessoa comum, que ele tem sim influências internas e influências externas, beleza? Vamos para a vítima. Esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, tá? Mas a gente vai pegar todo o contexto aí inicial todo, todos os conceitos iniciais que você tem que levar para sua provinha. Quem é a vítima? A vítima é toda pessoa física, é toda pessoa jurídica que chega a ter a lesão ou o risco de lesão do seu bem jurídico. É só isso, tá? Depois a gente vai destrinchar a figura da vítima também, que vai falar dos autores, o pai da vitimologia, Benjamin Mendelsohn. Enfim, a gente vai pegar isso aí também, mas a primeiro momento vamos devagarzinho, ó, degrau por degrau, tá? Degrau por degrau, sem correr. Apesar do vídeo ser um pouco mais longo não veja os outros vídeos. Eu não vou nem falar isso, porque você está vendo aqui o primeiro vídeo, você está pegando de forma correta, tá? Tem que ser no cronograma, tá? Vamos lá, controle social. O controle social, a grosso modo, seria a adequação do indivíduo aos regramentos de uma sociedade, seja pelos meios de costumes e regras
E também dentro de um ordenamento jurídico. Terá também uma subdivisão, tá? Para ajudar na sua vida, você vai ter que decorar. Que seria o controle social formal e o controle social informal. E olha só que legal, vamos lá. Controle social formal. O controle social formal ele é feito através do Estado, cumprimento de leis, cumprimento de normas. E dentro do controle social formal, para ajudar na sua vida, ainda tem as etapas, as subdivisões, chamadas seções e seleções. Cara, isso é tudo interligado, tá vendo? Não tem como você pegar a seleção sem entender o que é controle social, você vai ter que entender isso e levar para sua provinha, tá? Vamos lá. Primeira seleção vai estar instituída pela Polícia Judiciária, Polícia Civil, tá? Segunda seleção é feita por quem? Pelo Ministério Público. Terceira seleção, Poder Judiciário. Lá, a primeira seleção, início da persecução penal, Ministério Público dá o início propriamente, chega a persecução penal, e o Poder Judiciário ele vai encerrar aí com o seu julgamento aí, e o indivíduo vai dar o cumprimento de pena, né? Vai dar início à pena dele. Vamos lá para o próximo. O informal é o mais tranquilo. Informal é as regras, a adequação social propriamente dita do indivíduo em sociedade. E quem dá esse controle, essa moldura desse indivíduo? É a própria sociedade, através do quê? Da família, através da igreja, através, pode ser de clubes também, grupos, enfim. É o que não é pautada pelo Estado, mas são adequações do próprio indivíduo dentro da sociedade. Então, senhores, concluímos então a nossa aula de criminologia, conceitos iniciais, tá bom? Então, posteriormente, é importante que você já tenha essa base bem consolidada para quê? Para que você não venha a ver dúvida para chegar lá na frente e ter que ficar toda hora voltando, beleza? Mas revisa aí, faça questões, é uma matéria bem tranquila de você galgar aí, ter êxito, tá bem? Qualquer coisa, coloca aí no comentário, no que eu puder ajudar os senhores, estando ao alcance, conte comigo. Compartilhe, curta, comente, se inscreva, é importante para mim, para o crescimento do canal, tá bom? Valeu!